Bem, senhores, vamos a mais nossos vídeos de Estudando no CC. E neste faremos algumas revisões sobre a inequação produto e a inequação quociente no universo real. Em primeiro lugar, vamos à inequação produto. O que vem ser? São as inequações em que encontramos produtos, em geral, de funções de primeiro e de segundo graus. E suas resoluções são vinculadas ao estudo de sinais dessas funções. Temos a condição da inequação produto de duas funções fechada, maior ou igual a zero, as mesmas na condição de menor ou igual, a situação aberta do produto entre elas duas, f de x vezes g de x maior do que zero, e a f de x vezes a g de x menor. Então, senhores, temos aqui a estrutura mais simples para o caso da inequação produto. Neste vídeo faremos o comentário dessas duas questões. Resolução de inequação produto no universo real. Senhores, vamos aqui ao nosso primeiro exemplo. Resolver em R a inequação x mais 6 vezes x menos 2 menor do que zero. Senhores, a inequação, ou essas inequações, faremos pelo método da análise do sinal, por intermédio da análise em um único eixo real. Como vencer? Bem simples, senhores. Primeiro passo, você determina as raízes dos fatores desta inequação, ou seja, toma a função, ou a inequação, e a iguale a zero. Senhores, ficamos aqui a depender, então, de x mais 6 vezes x menos 2 igual a zero. Vamos determinar os zeros individualmente de cada fator. Para isso, tomamos o x mais 6 e igualamos a zero. Chegamos, digamos, à nossa primeira raiz valendo menos 6. Primeiro zero desse fator, desse produto. O segundo zero, x menos 2, fazemos a mesma coisa, igualado a zero. A segunda raiz, x igual a 2. Senhores, tendo determinados dois zeros, no caso são dois fatores, vamos localizar esses zeros ou essas raízes, como pode ser dito também, no eixo real. Para isso, você lança aqui um eixo real e localiza, no caso em ordem crescente, ou seja, da menor para a maior raiz, no referido eixo real. Senhores, no nosso caso, a menor é menos 6 e a maior, no caso, é 2. As bolinhas, você aproveita e faz logo. Se a inequação está aberta, ou seja, apenas menor, as bolinhas nas raízes ou nos zeros da referida inequação são bolas abertas. Bom, vamos então completar o nosso estudo. Para isso, vamos determinar o sinal desta inequação. Como fazemos? Tomamos, a princípio, em relação, nós temos, digamos aqui, três etapas de estudo desse sinal. Primeiro deles, vamos tomar um valor menor do que menos 6, ou seja, qual vai ser o sinal da inequação para os valores menores do que menos 6? Reais menores que menos 6. Tomamos um exemplo, por exemplo, no caso, vamos tomar o menos 7. E substituímos. O menos 7, passamos a usá-lo na inequação de origem e verificamos. Menos 7 mais 6 dá menos 1. Menos 7 com menos 2 dá menos 9. Senhores, menos por menos, menos 1 vezes menos 9, temos então um caso de menos vezes menos, que vai dar quem no produto, senhores? Mais. Inter-raízes entre menos 6 e o 2, mesma coisa. Vamos tomar aqui um exemplo bem prático, 0. 0 mais 6 dá 6, 0 menos 2, menos 2. Ficamos com mais vezes menos. Mais 6 menos 2. E mais vezes menos, senhores, é sinal negativo. Para os valores reais maiores que 2, qual vai ser o sinal? Vamos tomar aqui um valor maior do que o 2, um real maior do que 2, por exemplo, é o 3, por qualquer um que você queira. No caso, 3 mais 6, 9, positivo, 3 menos 2, 1. Mais vezes mais, dá mais.
Senhores, temos então os sinais, digamos, de cada etapa do nosso eixo. O que você faz agora? Você vai ao sinal de origem e verifica. Para a inequação, interessa os valores menores do que zero. E, senhores, nesse estudo de sinais, a única etapa, digamos, que ficou o valor ou valores menor que zero, deu-se entre o menos 6 e o 2. Podemos, então, citar que esta é a representação gráfica da nossa solução, e na redação, em forma de propriedade, podemos citar este intervalo como sendo x pertencente aos reais, tais que x maior ou maiores que menos 6 e menores do que 2. Na condição da nomenclatura de intervalo, intervalo aberto a menos 6 e a 2. Então, senhores, aí é uma maneira prática e rápida de você resolver esse tipo de inequação produto. Senhores, vamos a uma da Cesgran-Rio. Resolver em R na equação 3x menos 2 ao cubo, x vezes x menos 5 ao quadrado, vezes 2 menos x, vezes x. Senhores, da mesma maneira, vamos usar o mesmo processo, o único eixo real, nosso estudo, sinais. Vamos ao primeiro passo. Determinar as raízes ou os zeros dessa inequação. Para isso, vamos tomar a lei da inequação e igualá-la a zero. Senhores, e vamos pegando os fatores. O primeiro dele, 3x menos 2 igualamos a zero. Isolando o valor de x, nos dá a primeira raiz. Nos dá a primeira raiz sendo 2 terços. A segunda, tomamos só o x menos 5, igualamos a zero. Isolando o x, a segunda raiz, x valendo 5. A terceira, 2 menos x igual a zero. Isolando o x, ficamos com x valendo 2, que é a nossa terceira raiz. E o último fator, senhores, é o x igual a zero, que nos fornece a quarta raiz. Bom, se temos as raízes ou os zeros dessa inequação, vamos partir para cima de quê? Localizar todos eles, ou seja, localizar todas as raízes no eixo real. Para isso, senhor, é o cuidado que você tem que fazer, sempre da menor para a maior. Então, a menor entre as quatro é a zero, seguimos a 2 terços, seguimos o 2 e, finalmente, a maior delas é a raiz 5. Senhores, a inequação é aberta. Então, como a inequação é aberta, em todas as raízes a bolinha é aberta, ou seja, não há nenhuma condição de vínculo fechado no nosso caso. Bom, vamos da mesma maneira tomar valores. Aqui no caso, temos que estudar 1, 2, 3, 4, 5 condições de intervalos para determinar justamente os sinais da inequação. Bom, senhores, vamos tomar um valor menor do que zero. Por exemplo, menos 1. Você vai vir aqui, ou então aqui acima, e onde a x você substitui por menos 1. Então, senhores, 3 vezes menos 1 dá menos 3. Menos 3 com menos 5. Menos 3 com menos 2 dá menos 5. Menos 5 ao cubo dá menos 125. Menos 1 com menos 5 dá menos 5. Menos 6. Menos 6 ao quadrado dá 36. Então, vai tendo um negativo, um positivo. 2 menos 1 dá 3. Né? 3 positivo, menos 1 negativo. Então, ficamos com que sinalização? Ó. Menos 5 dá menos 125. Ó. Se o binômio está ao cubo, ele fica ou recebe o mesmo sinal da base. Menos 3 com menos 2 dá menos 5 ao cubo, menos 125. Então, vai dar menos. Menos 1 com menos 5 dá menos 6 ao quadrado, positivo 36. Então, se o binômio, ó, você pode tirar daqui o seguinte, se o binômio é expoente ímpar, o sinal é o sinal da resolução da base. Se o binômio tem expoente par, no caso aqui 2, ele sempre é positivo. Então, vai ficando ó, negativo, positivo, 2 menos 1 é 3, positivo, e menos 1. Então, ficamos com menos vezes mais, menos, vezes mais, menos, vezes menos, mais. Então, todos os reais à esquerda do zero, sinal é positivo para ele. Ou então aqui você conta, ó, sempre que o produto ou a divisão seja em número, em termos de sinais negativos, par, o sinal é positivo. Se o número de sinais negativos for ímpar,
o resultado é negativo. Então, temos um número de sinais negativos par, que é número de 2, então, produto entre eles, positivo. Senhores, vamos aqui ao caso entre 0 e 2/3. Vamos tomar um valor, por exemplo, 1/3, que é um valor entre 0 e 3. Senhores, fazendo a análise, ficamos com 1/3 elevado a 1/3, substituído aqui a x, fica 3 vezes o menos 1, aliás, 3 vezes 1/3, ficamos com 1 menos 2, dá negativo, então negativo a expoente ímpar, negativo. Aqui vai dar quem, ó, 1/3 menos 5, se é expoente par, não interessa a base, sempre é positivo. 2 menos 1/3 é positivo. 1/3 é positivo. Então, ficamos com um número de sinais ímpar em número de 1, então o resultado desse produto é negativo. Senhores, um número entre 2/3 e 1, tomamos o 1, fazemos a mesma coisa. Ao estudarmos o sinal do 1, senhores, ficamos com todos eles positivos. Tá? Se todos eles é positivo, o resultado, todos os valores são positivos, o sinal é positivo desse produto. Um número entre 2 e o 5, senhores, vamos tomar o 3. Ao você substituir o x por 3, ficamos a depender de mais, menos, ficamos com 2 menos 3 dá menos 1, vai ficando negativo e 3 positivo. Como o número de sinais negativo é 1, sinal negativo do produto. Finalmente, um valor maior do que 5, um real maior do que 5, tomando aqui o 6, usando o 6, senhores, na condição dos valores acima, ficamos com positivo, positivos, 2 menos 6 dá menos 4, fica negativo, 6 positivo. Número de sinais negativo é ímpar, só 1, então, negativo para cá. Valores acima do 5 ou maiores do que 5. Bem, gente, então chegou a hora da gente ver as sinalizações que satisfazem. No caso, a inequação satisfaz reais maiores do que 0. Senhores, condição de maiores do que 0 é a condição positiva. Então, podemos dizer que a nossa primeira etapa na situação de maior é a condição dos reais menores que menos 1. E a condição dos reais entre 2/3 e 2. Podemos, então, responder, conjunto de solução desta inequação, reais menores do que 0 ou maiores que 2/3 e menores que 2. E aí estrutura também na condição do intervalo infinito, né? À esquerda, menos 1, e o intervalo aberto entre 2/3 e 2. Bem, gente, aí então a maneira de você resolver esse estilo de inequação produto. Gente, vamos à inequação quociente, é praticamente o mesmo estudo da produto, só que aqui você vai ter cuidado com essas apresentações de caso mais simples, que a inequação quociente, o denominador, ele, mesmo que tenha a condição de fechado, você nunca usa o igual a 0 para denominador ou maior ou igual a 0. Motivo, o denominador sempre deve ser diferente do 0, não dividimos por 0. Então, gente, nesse vídeo, vamos fazer aqui o comentário dessas 3 questões. Gente, vamos nós. Resolver a inequação x menos 3 sobre 5 mais x maior ou igual a 0. Mesmo caso, vamos estudar só um eixo. Determinar as raízes, né? Então, as raízes, para o nosso caso, x menos 3 dividido por 5 mais x. Primeiro fator, primeiro termo, sua primeira raiz, no caso, 3. 5 mais x, isolando o x, pronto, menos 5. Senhores, vamos ao estudo das raízes, da menor para a maior. A menor é menos 5, vem logo. Aí, cuidado, a inequação está fechada. Pode fechar no 0 do numerador, que é o 3, tudo bem. Mas, senhores, o 0 do denominador, que é o menos 5, mesmo que a inequação esteja fechada, repito, maior ou igual, ela, ou seja, quando você for estudar os sinais, você deve trazer aberto para cá, que é o 0 do denominador. E tem que ter cuidado com isso. Bom, vamos então à sinalização. Tomando, no caso, um valor menos 6, um valor aqui menor, real, menor do que 5, a etapa de sinalização menor que menos 5, vamos substituir, ó, ficamos então a depender de menos, né, dá menos 9, sinal negativo, dividido 5 menos 6, que o x está valendo 6, menos 6, dá menos 1. Menos dividido por menos,
dá mais. Então, quantidade de sinais negativos, pá, ó, positivo. Um valor entre 5, menos 5 e 3, gente, bem prático, 0. 0 menos 3 é menos 3, negativo, 5 mais 0, 5. Quantidade de sinais negativos, ímpar, negativo. Então, menos dividido por mais, entre o menos 5 e o 3, sinal negativo. Nessa nossa equação. E tomando aqui o 4, por exemplo, como um valor real superior ou maior do que 3, 4 menos 3 é 1, 5 mais 4 é 9, os dois são positivos, 2 positivos divididos entre si dá positivo. Senhores, a inequação maior ou igual, a condição das bolinhas já estão realizadas, vamos trazer a condição de se é maior, vai interessar a variação ou as variações positivas, ou seja, para a etapa reais menores que menos 5, e bem como para a etapa ou intervalo infinito do 3 ao mais infinito. Solução, reais menores que menos 5 ou maiores ou iguais ao 3. Intervalo infinito à esquerda, de menos infinito a menos 5, união, intervalo também infinito à direita, fechado, né, de 3 a mais infinito. A gente aí, então, a maneira de você resolver esse tipo de equação. Uma outra aqui, no caso da Universidade Federal de Sergipe, resolver a equação x² menos 7x mais 12 sobre x menos 3 ao quadrado. Senhores, novamente, só que dessa aqui vamos fazer o seguinte, vamos encontrar o passo a passo para o fatoramento desse numerador. Como é que você faz de uma maneira bem prática? Olha só, temos aqui, igualamos a 0 para fatorar. Ou seja, como fatoramos essa situação, gente? Vamos tomar aqui dois números de soma, sendo o próprio b, ó, da equação, no caso, e o produto seja 12. Você pensa logo em dois números, né? Em que o produto é 12, senhor. Quais são eles? 3 e o 4, né? 3 vezes 4 dá 12. E a soma não dá 7, mas sem trocar os sinais, acabou. Então, realmente, né? A soma menos 4 menos 3 é o menos 7. E o menos 4 vezes o menos 3 é o 12. Senhores, podemos apresentar, então, o fatoramento desse nosso numerador, sendo que em x menos 4 vezes x menos 3. No lugar agora, então, dele, vamos substituí-lo, ó. Fica x menos 4 vezes x menos 3 sobre x menos 3 ao quadrado. Bom, vamos determinar aqui os nossos zeros, as nossas raízes. Primeiro fator, x menos 4 igualado a zero, dá a primeira raiz, que é 4. Segundo fator, que é x menos 3, nos dá a segunda raiz. E o terceiro é uma repetição, também 3. Então, temos duas raízes idênticas, iguais aqui. Bom, localizar as raízes no eixo, da menor para maior, aí o cuidado, né? Zero denomina, mesmo que a equação esteja fechada, repetimos, o zero em relação ao denominador vem aberto. Zero do nosso denominador é o 3, mesmo que seja também numerador, mas o denominador tem um comando, não pode ser zero, aberto para ele. Um zero do numerador é o 3 e o 4. O 4, então, pode ser fechado tranquilamente, é o que acontece. Senhores, tomando valores, feitas aí as bolinhas, né, para os zeros ou as raízes, vamos às etapas, né, determinar o sinal. Então, vamos tomar aqui o zero, por exemplo, substituindo, senhores, zero nessa divisão aqui, ou nessa equação, pegar aqui, fica menos 4, menos vezes menos 3, dividido por 0 menos 3, dá 3 positivo ao quadrado, dá 9, dá sempre positivo aqui no caso. Então, menos por menos dá mais, positivo. Vamos tomar um valor entre 3 e 4, 3,5, 7,5, 7 sobre 2, dizendo. Vamos tomar aí, você substituindo, vai ficando como? Com menos, com mais e sempre mais. Quantidade de sinais negativos, senhores, menos, né? Aí, infelizmente, nosso tempo aqui não dá para a gente fazer as continhas, mas está bem prático aí, né? 3,5 menos 4 dá menos meio, né? E assim vai. Bom, negativo. Vamos para a última etapa, tomando 5, senhores, 5 menos 4 dá positivo, 5 menos 3 dá positivo, e aqui é positivo, então, positivo. Para a inequação, interessa condição menor ou igual a zero. Condição do menor ou igual é em relação às raízes, já foram feitas. Situação, senhores, menor, apenas entre raízes, entre o 3 e o 4.
Podemos então citar, senhores, o nosso conjunto de solução, reais maiores do que 3 e menores ou iguais ao 4. Aí a nomenclatura de intervalo semiaberto ou então semifechado de extremidades 3, 4. Senhores, vamos a uma da Getúlio Vargas. Conjunto de solução dessa inequação x menos 1 sobre x quadrado menos 4x mais 3 maior ou igual a 1. Senhores, não podemos estudar os sinais dessa inequação com esse 1 aqui, porque você tem que vincular um dos membros da inequação a zero. Então, vamos aqui encontrar uma equação, ou melhor dizendo, uma inequação equivalente. Como? Vamos fazer a transposição desse 1 a primeiro membro. Olha, ele vem negativo. Ok? Repetimos a fração, vem menos 1, maior ou igual a zero. Zeramos. Vamos dar uma arrumadinha aqui nesse primeiro membro. Para isso, tiramos o mínimo, que é o próprio denominador, e ao elevarmos aqui o mínimo, ele vai ficando multiplicando por menos 1. Senhores, dando uma arrumadinha neste menos 1 vezes x2 menos 4x mais 3 e operando os termos semelhantes, ficamos com menos x2. Ficamos com 4x mais x é o 5x. Menos 3 com menos 1 dá menos 4. E repetimos o denominador. Bem, gente, agora sim. Fazemos o que para melhorar aqui um pouquinho? Vamos multiplicar essa inequação por menos 1. Olha só, quando multiplicarmos essa inequação por menos 1, vamos alterar os sinais do numerador e o sentido da inequação. Então, ficamos com positivo. Mais 5 passa a ser menos 5. Menos 4 passa a ser mais 4. Sinal da inequação, repetimos, está maior ou igual, passa a ser menor ou igual com essa divisão. Senhores, agora vamos começar os sinais, estudar os zeros aqui, os fatores. Vamos fatorar o x2 menos 5x mais 4. Para isto, você vai fazer o produto, a soma de dois números valendo menos 5 e o produto 4. Em cima do produto, senhores, é 1 e 4, mas a soma é menos 5, só trocar a sinalização, né? Os valores, os dois números em soma valer menos 5, em produto valer 4, é o menos 1 e o menos 4. Colocando aqui na condição do fatoramento, x menos 4 vezes x menos 1. Se você quiser verificar, é só multiplicar. X vezes x dá x quadrado. Menos 4 vezes x dá menos 4x. E x vezes menos 1 dá menos x. Menos 4x com menos x é o menos 5x. E o menos 4 vezes o menos 1 é o 4. Então, realmente, esse aí é o seu fatoramento. Vamos fatorar agora o nosso denominador. Colocar tudo em fator de primeiro grau. Olha só, agora é x2 menos 4x mais 3 igual a zero. Novamente, fazendo esse processo do fatoramento, dois números de soma valer menos 4 e o produto 3. E logo em cima do produto, né, senhores, vamos ver que é 1 e o 3, mas a soma é menos 4. É só trocar os sinais. Ó. Menos 1 com menos 3 dá o menos 4. E menos 1 vezes 3 é o 3 positivo. Fazendo um treino, você vai ver que não tem nada difícil nisso. Bom, vamos aqui então, fatoramento. Vai ficando como ó, x menos 3 e x menos 1. Bem, gente, no lugar então dessa inequação, vamos usar fatoramento numerador. Olha só quem é, x menos 4, x menos 1. Fatoramento do denominador é x menos 3 vezes x menos 1. Continuamos com menor ou igual a zero. Senhores, daqui para frente vamos encarar esta inequação. E assim vamos fazer o quê? Determinar as raízes. Então, determinando as raízes, é que x menos 4 é 4 a primeira raiz. X menos 1 é 1 a segunda. X menos 3, 3 a sua raiz. Bom, menos 1 é raiz dupla. Então, melhor ainda, localizando as raízes no eixo real, não podemos esquecer, sempre da menor para a maior, em ordem crescente, ficamos então na dependência de 1, 3, 4. Bolinhas. Olha só, a inequação está fechada, você não pode falhar aqui, senão você perde todo o trabalho. Zeros denominador é o menos 3 e o 1. Então, no nosso eixo, as bolinhas para eles, sempre abertas. Zero fechada apenas para o 4, que é o zero, ou um dos zeros do numerador. Bom, gente, vamos então estudar a variação e sinais de cada etapa
Tomando os reais menores do que 1 e substituindo, ó, ficamos a depender de menos menos, dividido por menos menos. Só substituir aqui por zero, infelizmente nosso tempo não dá, mas está aí uma quantidade de sinais pares, números de negativos em números par. No caso, 4 sinais negativos. Positivo é o resultado. Vamos tomar um real entre 1 e o 3, o 2, por exemplo, substituindo, gente, aqui na condição da sinalização, vai ficando ó, menos, mais, menos, mais. Quantidade de sinais negativos, 2. Situação do sinal resultante positivo. Um valor entre o 3 e o 4, 3,5, 7 sobre 2. Senhores, fazendo aí substituições, ficamos com a quantidade ímpar, apenas um sinal negativo, resultado da divisão de sinais negativos, e um valor maior que 4, real maior do que 4, tomando o 5, jogando o 5 nesses nossos fatores, chegamos sempre a positivos. Gente, a inequação é condição menor ou igual a zero. A etapa dos nossos estudos de sinais, que ficamos na dependência de negativo, ou seja, menor do que zero, é apenas a etapa entre 3 e 4. Conjunto de solução da inequação, x reais maiores que 3 e menores ou iguais a 4. Intervalo aberto à esquerda de 3 a 4. Bem, gente, no mais deixamos essas questões para os senhores, todas as questões extraídas de vestibulares passados. Não deixe de resolvê-las. É um bom treino, é em número de 15 questões. E aqui, senhores, o nosso gabarito. No mais, gente, valeu, bons estudos, um abração e até a próxima.